Deus ouve nossa oração e eu vou te provar isso. Lá no livro de Lucas, no primeiro capítulo, acontece um sorteio entre o povo de Israel para saber quem vai queimar incenso no templo para o Senhor. E acontece que Zacarias, ele foi sorteado e ele entra no templo para poder queimar o incenso. E nesse meio tempo aparece o anjo Gabriel e solta a seguinte frase para Zacarias: Zacarias, não temas, sou o anjo Gabriel. Eu venho aqui para te informar que as suas orações foram atendidas. O Senhor ouviu suas orações. E pereré parará, aconteceu que Zacarias ele não acreditou que o Senhor Deus ouviu as orações dele. E por não acreditar também, o anjo Gabriel informou para ele que por ele não ter acreditado que o Senhor ouviu as orações dele, ele iria ficar mudo até o nascimento do filho dele, que no caso é o João Batista. E o resto da história a gente já sabe o que vai acontecendo. Mas eu quero que vocês entendam que Deus, ele ouve nossas orações. Então toma muito cuidado com o que você está orando. E o melhor de tudo, tenha fé naquilo que você está orando. Porque Zacarias deu a entender ali que ele não tinha, assim, uma fé 100% de que Deus iria entender. Zacarias deu a entender ali que ele não tinha uma fé 100% que Deus iria ouvir as orações dele. Por quê? Digamos que é até um pouco compreensível, mas se a gente olhar para a Bíblia, cara, a gente vai ver que Deus é o Deus do impossível. E no caso ali do Zacarias, ele estava se questionando por já ter uma certa idade e pela sua esposa Isabel também ser estéril. Mas, cara, se a gente olhar lá em Gênesis, Abraão também já era de idade e Sara também era estéril. A esposa de Isaac, a mesma coisa. E assim foi indo. Então, quando pedir, tenha fé naquilo que você está pedindo. Porque acontece de muitas das vezes nós estarmos orando só por orar, só repetindo aquilo ali constantemente, por dizer, e sem ter a fé naquilo. E quando Deus atende a sua oração, a gente fica incrédulo, a gente não acredita, a gente fala, não é possível, eu tô vendo coisas do céu, não é possível. Como foi o exemplo lá em Atos, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, que Pedro estava na cadeia e as pessoas estavam orando pela libertação dele. E quando o anjo libertou Pedro da cadeia, e ele chegou até a casa das pessoas, ninguém estava acreditando, achando que quem atendeu a porta estava ficando maluco da cabeça, falando que não acreditavam no que tinha acontecido. Ou seja, as pessoas oram, mas as pessoas não têm fé naquilo que estão orando. E, cara, a fé é a base de tudo. É andar em fé, romper em fé, ter fé no Senhor, ter fé que as coisas vão acontecer, cara. É a base dos cristãos é a fé. E eu te garanto, cara, que tem muitas pessoas que também não são cristãos, não são cristãs, são do mundo, e tem mais fé do que você que é cristão. Tem muitas pessoas aí que conquistam inúmeras coisas, tem pessoas aí que começam um projeto tendo fé naquilo que vai acontecer e conseguem realizar, enquanto tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, cara, e não conseguem ter uma fé numa pessoa que não é da igreja. Eu fico encucado com isso, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas acredita-se que aquilo ali vai se tornar realidade daqui a um tempo. O Senhor Deus, ele já ouviu sua oração, mas ele pode demorar para responder aí daqui a uma semana, um mês, um ano, ou então até uma hora depois, um dia, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, ele vai realizar. Basta você ter fé naquilo que você está pedindo e estar alinhado com a vontade dele. Porque, por exemplo, o João Batista, ele nasceu porque provavelmente a Sara e a Sara não, desculpa, Isabel e Zacarias estavam pedindo algo que estivesse alinhado com a vontade de Deus. Tanto é que João Batista ele veio para ser
para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então, não basta também a gente só pedir e pedir com as nossas intenções, com a nossa vontade. Nós temos que pedir, mas também pensando em outras pessoas, pensando em abençoar outras pessoas. Aí sim o Senhor Deus ele vai vir e vai entregar aquilo que você realmente está pedindo, porque vai ser o seguinte, por exemplo, eu quero um carro para mim. Cara, beleza, você quer um carro, ótimo, maravilha. Mas o seu carro ele vai ajudar outras pessoas? O seu carro ele vai transbordar na vida de outras pessoas? Não. Então, muitas das coisas você pede e não recebe porque você pede errado. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, Senhor, como foi o caso da mãe do... Caramba, esqueci agora que é o nome do profeta. Tentando lembrar aqui. O profeta, a mãe do profeta Samuel, que orou a Deus. Ana, lembrei, Ana. A mãe de Samuel, Ana, ela orou pedindo a Deus um filho e ela entregaria esse filho para Deus, que no caso foi Samuel, o profeta Samuel. Ou seja, ela pediu e soube pedir, porque através dela que nasceu o profeta Samuel, que ungiu primeiramente lá o rei Saul e logo em seguida ungiu o rei Davi. Mas eu estou querendo te dizer que você precisa saber pedir as coisas. Não é pedir por pedir, pedir para os próprios prazeres. É você pedir e não que você também não vá desfrutar daquilo que Deus está te dando, mas que você vai transbordar também na vida de outras pessoas. Você vai fazer a boa obra do Senhor. E isso daí eu estou podendo aprender cada vez mais, porque eu fiquei durante um bom tempo pedindo só para os meus interesses e eu vejo que não é assim que as coisas funcionam, cara. Nós temos que saber pedir para a gente poder transbordar na vida de outras pessoas. Entendeu? Esse vídeo, cara, eu acredito muito que ele vai impactar as pessoas certas, ele vai chegar para as pessoas certas e, de certa forma, ele vai transformar a mente de algumas pessoas. Beleza? Galera, fica com Deus. Em breve eu vou voltar com mais vídeos e esse é o primeiro de muitos vídeos aqui no canal. E se você não é inscrito, clica em se inscrever, ativa o sininho para notificações e deixa aqui nos comentários. Pode ser correções, pode ser elogios, enfim, fica a seu critério. Até porque eu estou começando agora a fazer esses vídeos e eu quero, de certa forma, estar ajudando outras pessoas também, transbordando na vida de outras pessoas, além de melhorar cada vez mais também a minha questão da oratória, saber falar melhor, saber me posicionar melhor na frente das câmeras, mas acima de tudo é levar a palavra do Senhor, transbordar na vida das pessoas, beleza? Galera, tamo junto, fica com Deus e não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza?